Olá, meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui para mais um dia de leitura, meditação da Filoteia de São Francisco de Sales e estamos aqui, construindo o nosso plano de vida, como que é o nosso dia com Deus, como é o nosso dia de devoção, A gente definiu a meditação como um coração desse dia, como aquilo que é o mais importante, aquilo que realmente nos enche de vida, a meditação. E depois nós colocamos a oração da manhã, o exercício da manhã. Hoje, São Francisco de Sales vai nos falar sobre o exercício da noite. E é importante que a gente olhe para essas práticas que ele vai colocando para a gente, não como um monte de preceitos, para a gente encher o nosso dia de afazeres e aí eu tenho que correr atrás de produzir, de fazer. A gente não está falando aqui sobre produção, a gente está falando aqui sobre amor. Então a gente está falando sobre cultivar amor. Então pensa um esposo e uma esposa. O esposo dá bom dia para a esposa, o esposo faz um carinho, na esposa de manhã, passa a mão na cabeça, dá um beijo nela, fala Deus te abençoe, prepara o café para o outro. São vários gestos de amor que são feitos durante o dia que cultivam a relação, que alimentam a relação, que tem essa parte de cultivar o amor e tem a parte do trabalho, Nós temos que tocar uma casa, nós temos que trabalhar, nós temos que educar os filhos. E assim nós temos também na vida devota. Nós temos essa parte que nós alimentamos o amor, e temos a parte do fazer, do praticar. E é importante que você olhe para essas práticas de devoção com esse olhar. Nós estamos aqui cultivando o amor, então não olhe para o seu dia assim como um monte de coisa para fazer. Já cedo você vai levantar, mais natural que você fale um bom dia para o Senhor. Poxa, Deus é o mais importante da sua vida, é normal que você se detenha a conversar com Ele um período do seu dia para poder, colocar as coisas na mesma sintonia. É normal que então cheguemos ao final do dia e paremos para dar boa noite. Paremos ali para pedir perdão daquilo que não estava correto, agradecer aquilo que foi feito. Não é assim também que a gente faz em casal, né? Amor, desculpa aquilo que eu falei para você e tal, vamos dormir em paz. Não é assim? Então, a gente também vai cultivando o nosso amor aqui na vida devota. Então ele fala assim, como antes da refeição corporal tiveste feito a espiritual por meio da meditação, assim também antes de cear é preciso que faça uma pequena ceia ou pelo menos uma refeição devota espiritual. Então ele fala assim, antes mesmo de falar do exame de consciência à noite, ele fala assim, antes for fazer o seu jantar, dá uma respirada, reaviva o fogo daquilo que você meditou pela manhã. Ele fala exatamente isso, ó. Vê se consegue um tempinho antes da hora da ceia, se for possível. Coloque-se diante de Deus e tente trazer, assim, aviva de novo em teu coração o fogo da tua meditação da manhã. Então é aquela ideia de alimentar o amor mesmo, Nossa, no jantar não é um momento que às vezes você não consegue fazer todas as refeições em casa por trabalho, mas no jantar não é a hora que a gente senta em família, Então, de repente, você conseguir ali uns minutinhos antes para se colocar e reavivar a devoção no seu coração. E ele fala, e agora temos também a questão do exame de consciência. Eu falo assim, você deve fazer antes de deitar, todo mundo sabe disso, mas vamos ter que fazer o exame de consciência de deitar. Então, é uma prática que a gente tem que tentar agregar na nossa vida espiritual e cuidar melhor na nossa vida espiritual. Fazer o exame de consciência antes de deitar. Não basta a gente colocar a meta de manhã e de noite não recalcular a rota. Então a gente precisa fazer isso, e eu preciso me cuidar mais de fazer isso. Às vezes a gente fala, vou fazer a criança dormir, vou fazer aquilo, tá, agora apagou, acabou a força, obrigado, Senhor. Mas faça ali mentalmente, um exame de consciência. Ele fala, começa agradecendo a Deus por ter te conservado nesse dia na graça, por ter te mantido na presença dele. E fala, depois examina como você procedeu nas suas obras do seu dia. Então você vai pensar nas coisas que você fez hoje, com os lugares que você passou, as pessoas com as quais você tratou, e vai analisando o que você fez de bom e o que você fez de ruim, o que você fez que não estava correto. E o que você fez de bom, vai agradecer ao Senhor, vai agradecer ao Senhor que te deu a graça de corresponder, louva a Deus por essa obra.
E o que você fez de ruim, você pede perdão e se compromete ali a levar isso para a confissão na próxima oportunidade que você já tiver, tá? Ele fala assim, é exatamente isso que ele fala: se viermos a apurar que fizemos algo de bem, damos graças a Deus. Pelo contrário, fizemos algo de mal, por pensamentos, palavras, obras, pedimos perdão à sua divina majestade e com a resolução de nos confessarmos na primeira ocasião e de nos emendarmos cuidadosamente. Então aqui, quanto mais você faz o seu exame de consciência, a tendência é que você vai se tornando mais consciente dos seus atos. Então, assim, às vezes não é no primeiro exame de consciência que você tomou consciência daquela falha ou daquela tendência, que da próxima vez você já não vai fazer. Mas cada vez que você se aproxima de uma ocasião, você vai ficando mais em alerta, você vai mais preparado. Você não fica vivendo no piloto automático. Tá? Então, se a gente não para refletir sobre isso constantemente, todos os dias, nós corremos o risco de vivermos uma vida no automático, condicionada, e uma vida de pecado. Nós não queremos deixar que o pecado, que a concupiscência, que as circunstâncias da vida nos conduzam ao mal. Nós queremos conscientemente seguir o caminho do bem. Ele fala assim: depois disso, encomendamos à divina providência o nosso corpo, a nossa alma, a igreja, os parentes, os amigos, e pedimos a Nossa Senhora, ao anjo da guarda, ele sempre lembra do anjo da guarda, aos santos que velem sobre nós e por nós, e com a bênção de Deus vamos tomar o descanso que ele dispôs que necessitemos. Ele fala: este exercício, como o da manhã, nunca deve ser esquecido, porque com o da manhã abre as janelas da tua alma ao sol da justiça, e com a da noite cerras as trevas do inferno. Então ele fala assim: de manhã você abre a janela ao sol, né, a graça de Deus. E esse da noite nós fechamos as portas aí às trevas, ao inferno. Tá bom? Fiquem com Deus. Amanhã nós retornamos com mais meditação, com mais conhecimento que São Francisco de Sales traz para nossa vida, conhecimento que só tem valor se colocarmos em prática.